meu povo e minha pova. Bom dia. Tudo bem, gente? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu amo vocês. Mas o quê? Tudo isso junto e misturado para a glória do nome do Senhor, porque eu amo mesmo, amo falar da palavra de Deus, fazer isso aqui, ó, ministrar sobre vidas. Faço com muito prazer, porque o Senhor me escolheu. Aleluia. E o louvor que nós vamos ouvir hoje fala sobre isso. Foi Deus que te escolheu. E o Senhor te escolheu também. Levanta a tua mão, você que é escolhido, você que na programação passada se consagrou, melhor, se ofereceu para entrar no exército do Senhor. Lembra? Você que ainda não ouviu a programação passada, por favor, ouça e entre nesse exército também, nesse batalhão, para a glória do nome do Senhor. Estou muito feliz porque eu tenho visto vidas sendo transformadas, testemunhos maravilhosos. E olha, não dá para falar de quanto eu estou feliz, não dá para expressar, medir a minha felicidade, tão grande é por causa disso, viu? Vidas sendo transformadas, pessoas que estavam lá no calabouço, lá no ventre do peixe, querendo dizer, quer saber, não estou afim de fazer isso nada não, me deixa quieto. Outros estavam lá na caverna e o Senhor está levantando, oh glória, aleluia, e o Senhor tem nos usado como instrumentos, amém? O instrumento para a glória do nome do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, louvado seja Deus. Vamos orar? Louvado seja... Fala, Vamos citar que nós estamos no programa 150. São 150 programas disponíveis para você ouvir aí o dia inteiro. Só dar o play e ouvir direto. Olha aí, gente, dá pra vocês me ouvirem assim, eu e Joe. Joe e eu, 150 programas. Quantas horas, Joe, que você falou? Aleluia. Provavelmente mais 70 horas. Mais 70 horas de programa, então dá pra mais de 3, 4 dias. Então dá pra você me ouvir à vontade. Nem dorme, nem come, não faz nada. Brincadeira, gente. Você que ainda não se inscreveu no canal, é só se inscrever aí embaixo aí do vídeo. Tem escrito inscrever-se, uma tarja vermelhinha. Clica nela e você tá na bênção, tá bom, gente? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa programação, 150 programas, Senhor, e eu sei que tem sido para a glória do teu nome, Senhor. O aplauso é para ti, não a nós, Senhor, não a nós, a glória é sua, somente sua. E eu ofereço essa programação, Senhor, ofereço, Senhor, a honra, a glória por 150 programas e muito obrigado por essa vida que me ouve, em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos continuar falando de Davi. Segura aí que tem testemunho tremendo sobre minha vida, que eu vou testemunhar aqui, e tem um louvor mais forte ainda, ouça aí. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar. Procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta gigantes e não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra, e a confiança em Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo, promove desafio pra ver descer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto do ribeiro para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: a ordem é pra marchar.
de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida pra quem suportar. Onde pisar teu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que nesse deserto os rios irão surgir. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te capacitou, também te encheu, e dessa missão não tem como fugir. Chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: a ordem é pra marchar. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar toda a parentela e seguir pra uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamada às vezes tem que subir ao Moriá, passar pela prova e Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento, de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida pra quem suportar. Onde pisar teu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que nesse deserto os rios irão surgir. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, te capacitou, também te encheu, e dessa missão não tem como fugir. É você mesmo, e dessa missão não tem como fugir. É você mesmo, e dessa missão não tem como fugir. Não tem como fugir, não. O chamado de Deus na tua vida é certo. Eu tô rindo aqui porque como é tremendo, né? Como é tremendo ser chamado por Deus. Tá pensando que a coisa é fácil. Tem gente falando assim: vem ser crente que a coisa é fácil, vem ser cristão, seja lá o que for. Como eu sempre digo, se tá fácil, tá errado. É verdade. Tem prova, tem preço, tem cruz para carregar. Não deixa a sua cruz, não abandone a sua cruz. A situação é séria, aleluia, é muito séria, mas tem recompensa. A coisa mais linda na minha vida, irmãos, vou falar aqui, vou abrir meu coração para vocês, posso? Vou falar. É quando eu estou no altar do Senhor pregando, eu vejo a unção sendo derramada, eu me sinto realizada, vejo vidas vindo chorando à frente. Ai, irmão, eu chego em casa, parece que eu nem chego andando, eu vou flutuando para casa. Eita, uma dessas programações eu falava a esse respeito de como é bom ter um chamado, como é bom ser escolhido, como é bom ver almas se rendendo ao Senhor, porque estamos nos últimos dias da igreja na face da terra e precisamos nos conscientizar que o tempo de brincar acabou, o tempo de farrear, sabe aquele tempinho de acabou, não dá tempo de mais nada. O tempo agora é de avançarmos para frente, né? No alvo que é Cristo. É avançar. Tempo de ser noiva prudente. Amém, amém. É avançar sempre. É tempo de estar com a lamparina acesa, como disse Jesus na parábola. Existem dois tipos de noiva. A noiva que vai estar preparada quando chegar o noivo e a noiva que vai estar dormindo e vai tentar correr e não vai chegar a tempo da festa. Qual dessas seremos nós? Eu sinto de tocar no assunto que sempre foi um assunto que eu perguntei pra Deus a minha vida inteira e ninguém tinha resposta. Até hoje ninguém tem resposta pra me dar. Mas conversando com Deus, na minha intimidade por anos, eu demorei 29 anos para chegar nessa resposta.
29 anos discutindo para chegar nessa resposta. E eu vou dar ela de graça para vocês, porque de graça me foi dado. E de graça você tem que dar o que lhe foi dado. Quando eu comecei a conhecer a Deus, e eu não conhecia a Deus por causa da minha mãe ser pastora, ou porque meu pai era pastor, porque meu avô era pastor, e eu sou de uma descendência de pastores, eu comecei a conhecer a Deus porque eu quis, porque eu tinha interesse em saber o que havia no invisível. E quando eu comecei a desenvolver esse conhecimento, aos 5 anos de idade, eu comecei a estudar a Bíblia. Com 5 anos de idade eu aprendi a ler, só para estudar a Bíblia e para saber o que existia por trás daquilo tudo. Eu via a família toda envolvida com aquele chamado, como vamos falar agora sobre chamado. Eu via a família toda envolvida em chamado, em guiar o povo, em fazer o bem ao próximo, em tirar carrapato dos pobres, porque era isso que nós fazíamos no campo missionário. Com 3 anos de idade, a minha lembrança mais antiga da minha vida, sou eu indo pro campo missionário com 3 anos de idade, no pé da minha mãe, dentro de um caminhão cheio de mudança, no meio de uma estrada, no meio do nada, em Minas Gerais. Essa é a lembrança da vida de um missionário. Não é missionário de igreja, não. Não é título de missionário de igreja, não. É missão de gente que foi lá no meio do mato tirar carrapato das pessoas que não tinha como tirar, que não tinha condições de se cuidar sozinho. É isso que nós fomos fazer. E no meio de tudo isso, você é envolvido. Eu fui envolvido muito cedo com essa coisa da religião e de Deus e sobre o invisível. E eu queria saber o que existia por trás daquilo. E por isso eu comecei a estudar muito cedo, com 5 anos de idade. E ali começou, de certa forma, o meu chamado ali. O meu despertar. Como Samuel foi despertado por Deus, eu fui despertado. O meu interesse. E eu comecei a estudar e tinha uma pergunta que eu fazia pra mim, fazia pra Deus, fazia pra todo mundo. E ninguém sabia responder. E eu vou fazer pra você, vamos ver se você sabe responder. Por que Deus criou o homem se ele já sabia que o homem ia cair e teríamos todos esses problemas e um dia ele teria que se sacrificar e ir pra cruz só pra salvar aquele homem que ele criou? E eu me perguntava, eu falava, se Deus já sabia que ia dar problema, se Deus já sabia que aquilo ia dar dor de cabeça pra ele futuramente, por que ele se arriscou? Por que ele se jogou a criar Adão, criar a raça humana? E aquilo me cutucava sempre, e eu falei, por quê? E tem coisas que Deus só te revela o seu entendimento depois de muita vivência, depois de experimentar muitas coisas. E um dia eu estava pensando e discutindo, e Deus me respondendo mentalmente. E a resposta que eu cheguei, que me aliviou depois de anos perguntando por que Deus se arriscou tanto criando a raça humana, se ele sabia que ele ia se decepcionar, se ele sabia que era um jogo perigoso, onde ele teria que um dia morrer na cruz e sofrer tanto. E a resposta é: Deus não resistiu a ter filhos. Da mesma forma que nós, se coloque no lugar de Deus. Nós hoje, se você tivesse um pouco de bom senso, você não colocaria um filho no mundo hoje. Porque você sabe que no mundo que a gente coloca os filhos hoje, eles estão no mundo para sofrer, eles estão no mundo para passar problemas e trazer problemas para os pais. Uma pessoa que tem um raciocínio lógico, ela não coloca um filho no mundo hoje. Porque filho, antes de ser alegria, como disse um amigo meu, antes de ser alegria, filho é problema. E eu vi Deus me respondendo através disso. Deus não resistiu, mesmo sabendo que o mundo seria mal com os filhos dele. E seria mal com ele porque ele sofreria ao ver os filhos dele sofrendo, como um pai vê o filho sofrendo. Ele não resistiu ao desejo de ter um relacionamento de pai e filho com a humanidade. Exatamente por isso que a humanidade foi criada. Para ter esse chamado, exatamente por isso que foi chamado Adão, e de Adão foi chamado Abel. E de Abel foi seguindo, chamado. Porque Deus não resistiu à vontade de ter um relacionamento de pai e filho. E o que nos leva a outra questão, sobre o livre-arbítrio e sobre o amor. Que as pessoas sempre falam, Deus é um Deus que é egocêntrico, o Deus da Bíblia é um Deus egocêntrico, que ele diz, você tem que amar ele, ou você ama Deus da Bíblia, ou você vai para o inferno, ou você ama ele, ou você está errado, ou isso, ou aquilo. Sempre os mandamentos de Deus são mandamentos no sentido de proteção para a pessoa. Quando Deus fala, não mate o próximo, é proteção para você, porque se você matar alguém, outro alguém vai vir vingar e vai matar você. Se você faz mal a alguém, vai ter o vingador, sempre vai ter o vingador e fazer mal de volta pra você. E quando ele diz, não faça isso, não faça aquilo, você sempre tem que se perguntar, por que Deus está mandando eu não fazer isso? Você não tem que virar como um incrédulo, uma pessoa do mundo, a mentalidade dela está travada pra verdade. Então quando ela vê um não, como uma criança mimada, ela fala, não, Deus está falando isso porque Deus é egocêntrico. Um cristão, quando vê um não de Deus, não faça isso, ele fala, por que Deus disse não pra mim sobre isso? Essa é a mentalidade de quem vai conseguir chegar no final
e quem não vai conseguir pensar, ver além disso. Se você perguntar o que Deus quer me ensinar através desse não, você consegue atravessar o não de Deus. Todos os 10 mandamentos. Por que Deus fala isso? Não faça isso. Aí se você vê o porquê, você está dentro da realidade. E quando Deus falar um não pra você, você tem que saber como argumentar dentro da sua mente, porque tem 2 lados da sua mente. Tem o seu lado que tem o Espírito Santo, que quer te guiar pro conhecimento verdadeiro. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E eu te digo, conhecereis a verdade e a verdade te dará opção de liberdade. Porque se você não conhece a verdade, você não tem opção. Você é burro, você não sabe de nada, ignorante. Como é que você vai ter opção de mudar se você não conhece outro caminho? E é isso que Jesus estava dizendo. Conheça a verdade e ela vai te dar opção. Drogas faz bem ou faz mal? A verdade está escrita. Drogas fazem mal. Você tem a opção entre usar ou não usar. Mas se você não sabe, você está ignorante sobre o assunto. E é isso que Jesus veio trazer. Essa opção de mudança para o mundo. E é por isso que Deus tem toda essa coisa de relacionamento cuidadoso com o filho. Deus dá a verdade. Isso aqui você não pode. E o filho decide se ele vai ou se ele não vai por esse caminho. Basicamente é isso. E essa era a pergunta que me deixava alucinado a vida inteira. E no final, quando eu entendi o que Deus quis dizer com aquilo, ele falou, simplesmente não resisti à possibilidade de ter um relacionamento com Davi. Eu não resistia à possibilidade de ter um relacionamento com você no futuro. Eu não resistia à possibilidade de conhecer Abraão um dia, conhecer Deise, conhecer Maria, João, Joaquim, seja lá qual for seu nome. Deus não resistiu à possibilidade de, como nós hoje, nós temos a possibilidade de não ter filhos anticoncepcionais, seja como for. E nós não resistimos, nós queremos ter um filho para ter um relacionamento. Da mesma forma, Deus se colocou naquela posição e falou, eu tenho um chamado, eu quero aquela pessoa, eu quero que ela venha à vida. E Deus me falou isso. E é uma coisa que, quando você descobre essa verdade, você entende por que Deus colocou no mundo. Que é uma pergunta que você fala, por que Deus me colocou no mundo se eu sofria tanto, se eu sofro tanto? Eu vim no mundo só para ser uma desgraça para o mundo. Ninguém se importa comigo, como Davi. Deus não resistiu de colocar no mundo porque Ele quer um relacionamento contigo. Mas se você não tem um conhecimento de que Ele quer um relacionamento contigo, o mundo não tem sentido. Porque o sentido do mundo é um relacionamento com Deus. Por isso que a vida de Jesus na Terra tinha sentido. Porque Jesus era 24 horas por dia em relacionamento com o Pai dele. Essa é a grande questão da vida que ninguém sabe responder. Essa é a grande questão que todo mundo passa mal, toma remédio pra dormir, não consegue dormir, ansiedade, desespero, porque ela não sabe qual é o sentido da vida. O sentido da vida é um relacionamento com o seu Criador. Por isso que Deus vinha visitar Adão no jardim todos os dias. Porque sem a visita de Deus no jardim, Adão perdia o sentido da vida. E no momento onde Deus não estava presente, Adão tomou a decisão de não mais ter um relacionamento de pai e filho. E essa é a nossa grande disputa interna entre saber a verdade e escolher seguir um relacionamento diário com Deus. E eu não estou falando de ir para a igreja todo dia, dormir na igreja. Eu estou falando sobre a mentalidade de quem conhece um relacionamento e sabe que tem alguém maior olhando para você e esperando atitudes de relacionamento. Uma amizade. Essa é a diferença entre a pessoa que sabe que tem relacionamento. Essa era a diferença entre Abel e Caim. Abel tinha um relacionamento com Deus. Caim não tinha. Caim tinha um coração violento e tendencioso para vingança. Abel não tinha. Se Deus tivesse rejeitado a oferta de Abel, ele não teria atacado Caim. Mas Caim, como Deus avisou, olha, cuidado com o que você está pensando. E nós vivemos um mundo de perseguição, de pessoas perseguindo pessoas, irmãos perseguindo irmãos, parentes perseguindo parentes. E Caim, quando Deus viu no coração de Caim aquela semente da vingança, ele falou, cuidado com o que você anda pensando. Porque se você deixar, esse pensamento vai dominar você. E ele vai te levar para um caminho mau. Deus ali deu a opção, assim como dá a opção para toda a humanidade. Cuidado com o caminho que você está seguindo. Se você continuar nele, você vai cair. E você não vai poder voltar. Caim poderia ter ouvido. Mas, como a sua mente foi dominada pelo ódio, pela angústia, pela inveja, acima de tudo, quando ele viu que Deus respondeu a Abel, qual é a opção que você tem quando Deus responde uma pessoa e não responde você? Se esforçar, chegar na pessoa e falar, como é que você fez para Deus te responder? Essa é a atitude de um cristão, de uma pessoa com a mentalidade de Cristo. Como é que você fez para Deus te responder? Me ensina. Caim não queria aprender com Abel. Caim queria imediatamente receber, mesmo se ele não fosse apto a receber.
E esse foi o problema. Em vez de ele se colocar numa posição de aluno de Abel, ele se colocou numa posição de perseguidor de Abel. E voltando ao assunto das pregações sobre Davi, sobre perseguição, Deus não escolhe os perseguidores como Caim. Deus escolhe os perseguidos, como nós estávamos falando. O cordeiro é sempre o perseguido pelo leão. Ele não é o que persegue. Davi era perseguido por Saul. Moisés era perseguido pelo rei faraó do Egito. E assim na Bíblia você vê vários exemplos. Nenhum dos escolhidos de Deus era um perseguidor de alguém. Nenhum. Pode colocar na Bíblia. Nenhum deles era assim, eu vou me vingar, perseguir fulano. Davi falou, eu estou em condições de abater Saul, mas eu não vou perseguir Saul. Porque essa é a mentalidade que Deus busca numa pessoa. Não a mentalidade de um perseguidor, de um acusador. Porque esse é o trabalho do demônio, né? Não queira ser mais um demônio no mundo. Porque o mundo já está cheio de demônio, não precisa mais um. Essa é a mentalidade. O demônio perseguir as pessoas e agredi-las. E Deus não procura uma pessoa que vá perseguir. Ele procura uma pessoa que foi perseguida e quer ajuda, precisa de ajuda para mudar. E é isso que Deus procura na Bíblia. Ele não precisa de uma pessoa super... Quando Deus colocou um poder muito grande na mão de um homem, como Sansão, ele perdeu a noção de realidade e virou uma pessoa que não perseguia nada além dos prazeres. Você tem que saber o que você está procurando na sua vida. E quando você tem a mentalidade correta, uma pessoa que aceita a correção... Davi era um cara que chegou no topo, como nós estávamos falando de Davi, e chegou num topo tão alto que ele perdeu a noção de realidade. E quando ele virou essa noção de realidade, ele se perdeu, Deus mandou um aviso para ele. Falou, olha, assim como mandou um aviso para Caim, Davi, o caminho que você está seguindo vai te levar à morte. Davi não tomou a atitude de uma mentalidade de Caim. Davi tomou a atitude de Abel. Falou, não, eu tô errado, me corrija. E aí por isso que Davi tem a moral de dizer, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é a mentalidade que Deus procura nas pessoas. A dificuldade que as pessoas têm hoje em dia no evangelho é essa, a principal dificuldade. Porque ela se foca tanto em perseguir que esquece de ser cordeiro. E perseguidor não tem pacto, não tem relacionamento com o Criador. Fale mais sobre isso, continua. Se deixar, eu vou falar até amanhã sobre isso. Eu tenho orgulho de ver meu filho falando aqui, falando do Senhor. Eu só vou ler aqui essa referência de 1 Samuel 16, aleluia, versículo 13, que diz, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. E nós estamos falando de chamado durante alguns dias, de chamado de Davi, do seu chamado, da escolha de Deus, que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Fala, Joe. E é bom frisar que Davi sempre foi perseguido. Só uma coisa, Joe, que eu quero falar, que eu tenho, como eu dizia, eu tenho orgulho porque um dia eu fui chamada. E Joe nem existia, meu filho Jonatas. E aí o meu chamado gerou Joe. Hoje, o meu aprendizado, as minhas dores, as minhas experiências fez com que ele aprendesse também junto comigo o que ele tem hoje. E é por isso que eu tenho prazer de ouvi-lo. Fala, meu filho. É bom notar que Davi sempre foi perseguido. E a Bíblia deixa bem claro como os irmãos de Davi desprezavam e perseguiam ele, assim como Caim perseguia Abel. Davi, além de ser perseguido pela família, era perseguido por lobos, por ursos e por leões. Quando ele estava no deserto, ele era um alvo, ele não era nada mais do que um alvo. Porque quando um leão está com fome, ele não procura um monte de areia para comer. Ele procura um rebanho de ovelhas. E quem vai defender as ovelhas do pai? Essa que é a grande coisa de Davi. Davi era uma pessoa disposta a dar sua vida para proteger as ovelhas. E esse é o chamado profético. Essa é o grande tchan da história. Porque Deus foi lá no deserto e falou, esse garoto aqui é perseguido, ele aguenta a perseguição e ele não vai se tornar uma pessoa má. Mesmo sendo perseguido pelos irmãos, ele não vai se tornar uma pessoa má. Tanto é que ele ajudou a própria família depois. E essa é a diferença entre as pessoas que vão chegar do outro lado e vão ter uma grande história pra contar, e as pessoas que vão chegar do outro lado e todo mundo só vai falar, né, aquele fulano não deu certo, né? Essa é a diferença. A mentalidade das pessoas. É isso que eu tento passar para as pessoas, na igreja ou fora da igreja, uma mentalidade de pessoas que não são perseguidoras, que não são julgadoras, não são juízes. Eles são pessoas que julgam a si mesmos e veem seus próprios defeitos e por isso eles não atacam. E era a mentalidade de Cristo, quando trouxeram aquela mulher, ele falou, eu não vou julgar, eu posso julgar. Jesus disse, eu posso, mas eu não quero. É tremendo, porque quando você fala, Joe, sobre Davi,
que ele não era egoísta. Ele podia ser egoísta, porque ele estava jogado num campo, no meio de um monte de ovelha que não prestava para nada, sofrendo, como eu disse no programa anterior, no meio do frio, no escuro, muitas das vezes passava dias já, ninguém queria nem saber o que ele estava passando sozinho lá, rejeitado de certa forma. Porque aquela região ele de Israel, ser egoísta, mas ele não foi. De dia é quente, muito quente. E de noite é frio, muito frio. Deserto é isso. Ele dormia enrolado com as ovelhas. É um lugar de extremos, de Coisa extremo. linda. E é tremendo isso, gente. Preste atenção no que nós estamos falando. É se envolver. Sabe que enquanto o Joe está falando aqui, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sabe por que Davi não era egoísta? Não estava nem aí, porque se ele tinha banquete no casarão lá, na casa do pai Jessé, se tinha banquete, se tinha vida boa, perna pro ar, e ele estava lá no meio do mato, ele não estava nem aí, porque ele tinha um foco. Ele tinha um alvo. Ele sabia, ele não sabia do chamado dele de Deus, não. Ele até sabia que ele tinha um foco. O foco dele, cuidar das ovelhas. O foco dele é não deixar perder nenhuma delas. E ele sabia, quando ele falou, tua vara e teu cajado me consolam, que o Joe acabou de citar aqui agora há pouco, ele sabia para que servia o cajado e para que servia a vara. Ele tinha sido pastor, então ele sabia o efeito disso. Ele falava coisa com consciência. Tanto é que quando ele chega lá para pegar o gigante, que ele fala, eu vou pegar esse gigante, o que eu vou ganhar? Ele sempre teve um foco. E os irmãos começaram a falar, o que tu veio fazer aqui? Isso, aquilo, você não vale de nada, tu é um moleque, 1,5 metro e não sei o quê. Ele não dá ouvido para os irmãos. Ele tinha um foco, tenha foco, presta atenção, Deus te escolheu. Ele quer um relacionamento contigo. Não importa se você é evangélico, se você não é. Importa que se você quiser ter um relacionamento com ele, ele vai ter contigo hoje, não é verdade, Joe? É uma coisa muito interessante você ver como o Davi já chega no campo de batalha pronto. Não teve assim, Davi recebeu aulas de fulano. Você não lê essa parte na Bíblia. Tem parte na sua história que ninguém vai ler, só você e Deus. Tem parte nas suas histórias que só você sabe onde doeu. Tem parte na sua alma que só você sabe onde que dói ainda, onde é que está aberta a ferida. E é essa parte que vai trazer um momento que você vai enfrentar um gigante e vai falar, olha, quem é você para desafiar um exército do Senhor? Quem que ensinou isso para um garoto de 14 anos? Quem que ensinou isso para um adolescente? Como é que um adolescente chega no meio de um exército pronto, de homens formados na guerra, e diz com propriedade, quem é você para enfrentar o meu Deus? Essa é a diferença de uma pessoa que tem relacionamento com Deus e a pessoa e o exército inteiro de Israel que não tinha relacionamento nenhum com Deus. Bando de covardes. Só tinha faculdade, só tinha diploma. Só sabia ler a Bíblia. E praticar a Bíblia? E aí? Como é que é essa diferença? Vida com Deus, experiência. Essa parte de ler a Bíblia é a parte mais fácil. Ler a Bíblia é a parte mais simples. Chegar no microfone e falar de Deus, amor, é a parte mais simples. E o amor que você não oferece na rua? E o preconceito que você faz contra as pessoas que não são do seu nicho? Tudo isso é parte de um relacionamento com Deus. E é isso que você vê em Jesus. Jesus não atacava a nenhum pobre perseguido, porque ele sabia exatamente o que ia no coração de cada uma das pessoas. Ele sabia que a pessoa não precisava de mais um perseguindo ela, porque ele já tinha sido perseguido a vida inteira, mais um para perseguir. Ou seja, Jesus veio encarnar na terra para perseguir mais alguém? Ele falou, não vim para perseguir ninguém. Eu vim para trazer a opção de mudança. E é isso que nós oferecemos hoje como discípulo de Jesus. Porque Jesus nos disse, olha, quem frequentar a igreja 24 horas por dia é que vai ser conhecido como meu discípulo. Ele não disse, quem julgar mais vai ser conhecido como um discípulo. Ele disse, quem amar o próximo será conhecido como um discípulo meu. E é isso que nós temos que trazer. E é esse que é o foco da nossa igreja Mar Aberto. Essa é o tipo de mentalidade que nós queremos ensinar e passar adiante para a próxima geração de guerreiros, como nós chamamos no programa passado. E é isso que você tem que ter em mente. Não é questão de título, não é questão de... Eu não vou falar de títulos, mas tem tantos títulos de autoridade, né? Tantas pessoas buscando título de autoridade. Você pode ser o porteiro da igreja e ter muito mais Deus do que o pastor que está lá no púlpito. Às vezes você passa por um obreiro, me fez lembrar agora, quando menina eu ouvi um louvor que dizia sobre o obreiro João. E aquele obreiro João, quando todo mundo chegava na igreja, ele apertava a mão com uma simpatia. Ninguém nem dava confiança pro obreiro João. Ninguém ligava pro obreiro João. Ele abria a igreja na hora certa. A igreja estava sempre limpinha, ele estava sempre lá. Nem falava direito o obreiro João. Passaram-se alguns anos.
O obreiro João um dia faltou culto, ele nunca faltou. Aí chegou a notícia, morreu o obreiro João. E muitas pessoas que nem davam confiança para ele, percebeu, sabe por quê? Que a notícia chegou? Porque a igreja estava fechada, não tinha ninguém para abrir. Quando abriram, estava tudo empoeirado, tudo sujo. E nem tinha o obreiro João na porta para cumprimentar. Aleluia, ninguém. Aleluia. Aí se levanta um jovem, um menino, adolescente, e disse: eu aprendi com o obreiro João e eu quero ficar no lugar dele. Eu posso, pastor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Isso é fazer discípulos. A sua história contagiar vidas. O seu testemunho levar vidas ao Senhor, falar porque ela venceu, ele venceu, eu vou vencer também. O Senhor falou: olha, eu venci, você vai vencer também, porque eu venci. Tudo que você passou, eu passei e eu vou te levar até a vitória. O Senhor falou: é isso, ser cristão não é querer ser rico, ser cristão não é querer pisar depois que o Senhor te colocar lá em cima, no que está lá embaixo, não. É dizer para o outro lá embaixo: vem comigo, eu quero te mostrar um caminho muito mais excelente. Tem vitória para você, tem vida, gente. E não é dinheiro que compra, não é nada, é vida com Deus. Você entende? Eu falei agora há pouco, vou repetir: Deus procura verdadeiros adoradores, relacionamento, filhos. Ele quer, sabe? Ele quer todo dia te procurar e falar: filho, você está aí como procurava Adão e Eva. E você fala: estou aqui pronto, Senhor. Não, de repente ele te chama: filho, você está aí, você vai tá lá virando uma garrafa de cachaça, uma pinga, ou de repente na biqueira, e o Senhor não poder contar contigo. Quantas das vezes vejo Deus falando, até me usou já para falar para alguns profetas que estavam na caverna: eu conto com você, eu preciso de você na obra. Ou para jovens que o Senhor mandava dizer: eu tenho um projeto grande na tua vida, como falou para mim. Eu quero dizer para você: Deus tem milagre para você. E o maior milagre é de salvação e de levar vidas até ao Senhor Jesus. O mais importante é a gente manter em mente essa diferenciação entre Caim e Abel, que é um exemplo muito clássico, muito simples e direto da Bíblia. Qual mentalidade nós estamos forjando? É porque é diário. Não é uma coisa que você aprendeu agora e você vai ser para sempre. Mesmo Davi teve seus erros e suas quedas. Qual das duas personalidades você vai alimentar? A mentalidade de Abel, um servo que dava o seu melhor e por isso tinha a resposta de Deus, ou o servo rebelde, invejoso, que era Caim, que via alguém prosperando na vida e via com a pedra e matava a pessoa simplesmente porque ele não sabia e não tinha interesse em aprender como se relacionar com Deus. Vence na vida quem tem um relacionamento de amor e amizade com o Criador. E é isso que nós buscamos, é isso que nós tentamos ensinar aqui. A ter relacionamento tanto de amor com Deus, porque quem sabe tratar bem o próximo vai saber lidar diretamente com Deus. E eu quero orar por você, para que você possa estreitar esse relacionamento. Eu amo esse Deus, irmãos. Eu amo o maravilhoso que Ele é. E eu sei que você está aí do outro lado falando: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter uma intimidade contigo, ouvir sua voz e reconhecê-la. Aleluia, ainda aqui no deserto. Deus amado, Deus bendito, aí está essa pessoa agora que ora junto comigo. Ainda que ela esteja dirigindo, trabalhando, Senhor, mas ela está dizendo: eu quero ter uma vida nova, uma intimidade nova, um tempo novo de relacionamento contigo. Ainda que eu tenha 30, 40 anos de evangelho, Senhor, 20, 10, e eu não conheço esse relacionamento, nunca tive esse relacionamento, nunca tive essa intimidade, nunca amei o meu próximo como a mim mesmo, como deveria. Ensina-me, Senhor. E mais do que isso, Senhor, eu oro para que Tu nos ensine, não só a todos que me ouvem, mas a mim, cada dia, eu amar de tal maneira, Senhor, que até me sacrifique para que hoje outros estejam bem, porque assim é amar ao outro como a mim mesmo. Em nome de Jesus eu oro: levante guerreiros de oração, como disse aquele filme, levante guerreiros que queiram trabalhar e levantar discípulos para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Amém? Lembrei da Alcimara agora, viu, Alcimara? Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. Vamos embora, mas o Senhor é conosco. Fala, Joe. Não esqueçam de compartilhar esses últimos 3 programas que nós fizemos especial sobre o mesmo tema, que é relacionamento com Deus, sobre chamado. O programa 148, 149 e esse 150, que foi especial, e eu falei o programa inteiro, que eu não falo muito, mas quando eu falo, vocês já sabem como é que fica a coisa, né?
O Senhor vai trabalhando e eu alegre, porque olha, meu discípulo, o maior discípulo para uma mãe são os filhos, né? Ou para um pregador, para uma pregadora, são os filhos, porque convivem contigo, né? A vida inteira. Fica na bênção do Senhor. Amo vocês, gente. Amanhã eu volto. Tchau. Pra te ouvir de novo, o meu interior suplica por socorro. Voltar à inocência, te sentir